onde João viu a grande multidão, conforme está em Apocalipse 7, de 9 a 15. Primeiro vamos ver o que diz Roberto Gomes. Ele diz o seguinte: você não quer ver. A grande multidão não é vista no céu. Leia Apocalipse 4 e 5. Jamais ela está no céu. Veja, a grande multidão está diante do trono celestial, servindo dia e noite, nos átrios do grande templo espiritual de Jeová. Apocalipse 7, de 9 a 15. Está diante do trono, não precisa estar no céu. Apocalipse 20, verso 12. Então aqui nós observamos que o Roberto Gomes diz que a grande multidão não está no céu, mas está nos átrios do grande templo espiritual de Jeová na terra. É o que ele acredita. Não está no céu, mas está nos átrios do templo espiritual de Jeová. E segundo ele acredita, esses átrios está na terra. Eu li um relato de um ancião que levantou uma Bíblia de capa verde diante da assistência e disse: se o corpo governante dissesse que a capa é preta e não verde, eu diria: sabe, eu podia jurar que era verde. Mas se a sociedade diz que é preto, então é preto. Isso foi relatado pelo Raymond Franz no seu livro Crise de Consciência. Um ancião falou realmente isso. Ele levantou a Bíblia, capa verde, para assistência e disse: sabe, eu podia jurar que a capa era verde. Mas se a sociedade diz que é preto, então é preto. Então, para Testemunho de Jeová, não importa o que a Bíblia diz. O importante é o que o corpo governante diz. Se o corpo governante diz que a capa de uma Bíblia verde é preta, então eles acreditam que é preta e não verde. E vão teimar até o último instante. O mesmo acontece com o Roberto Gomes, que diz que a grande multidão não é vista no céu. Aí manda ler Apocalipse 4 e 5. Jamais ela está no céu. Veja, a grande multidão está diante do trono celestial, servindo dia e noite nos átrios do grande templo espiritual de Jeová. É o que ele diz. O Roberto Gomes, ele mostra Apocalipse 4 e 5. Agora veja que estes capítulos, eles estão antes do capítulo 7. E o capítulo 7 ainda está para o futuro, ainda vai se cumprir, porque isso será depois da grande tribulação que ainda vai acontecer. Então, não se pode colocar o capítulo 4 e 5 para querer explicar uma coisa que ainda vai acontecer no futuro. Agora eu pergunto: o trono de Deus e do Cordeiro está no céu ou nos átrios terrestres do templo? O templo de Deus está no céu ou está na terra? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre este assunto. Primeiro, onde está o templo de Deus? Vamos ver o que a Bíblia nos tem a dizer sobre isso. Aqui em Apocalipse, capítulo 16, versículo 17, diz assim: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Então aqui está dizendo que o templo está no céu. Saiu grande voz do templo do céu, do trono. Então aqui diz que o templo está no céu, não na terra. Vamos ler também Apocalipse 15, verso 5, que diz: e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então aqui o templo se abriu no céu. Então o templo está no céu. Vamos ver outro texto. Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então aqui o templo foi visto no céu. Abriu-se no céu o templo de Deus. Então aí mais uma prova de que o templo está no céu.
Vamos ver mais um texto aqui, Apocalipse 14, 17. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Mais uma vez diz que o templo está no céu. Então o templo está no céu e não na terra. Agora, onde João viu a grande multidão? Foi no céu ou foi na terra? Vamos ver. Apocalipse 7,9 diz assim: estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Agora veja, o trono está no céu ou nos átrios do templo na terra? Onde é que está o trono de Deus? Está no céu ou nos átrios do templo na terra? Conforme nós já observamos, o templo de Deus e o trono de Deus está no céu. Apocalipse 7,10 diz assim: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então veja que estavam clamando diante do trono no céu, ou nos átrios do templo na terra. Era no céu, não era nos átrios do templo na terra. Então a grande multidão é vista por João no céu. Vamos ver mais um texto aqui. Apocalipse 7,15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Então, estão diante do trono e servem no templo, no céu, dia e noite. Então não é nos átrios na terra. Vamos ver mais um texto aqui. Apocalipse 4, verso 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então aqui onde é que está o trono de Deus? No céu, e não na terra. Então não resta dúvida de que João viu a grande multidão diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, prestando serviço sagrado a Deus no templo que está no céu e não na terra. Então esse ensino da Testemunha de Jeová que diz que essa grande multidão foi vista na terra e não no céu é mentiroso. Então não adianta querer defender uma coisa que vai contradizer um texto claro que está na Bíblia. Em parte alguma aqui está dizendo que João viu a grande multidão diante dos átrios do templo na terra, e sim diante do trono e do Cordeiro que está no céu. Essa é a verdade.